Olá, irmãos, boa noite. Vamos então continuar aqui o nosso estudo e já passámos a metade, já vamos para a quinta mensagem. E hoje vamos fazer uma pequenina pausa no nosso estudo do Apocalipse 13 para vermos um assunto que faz parte da cronologia dos eventos finais que eu considero ser importante. Nós então começámos no sábado por ver em Apocalipse 13 quais eram os dois poderes que estavam em questão, Roma Papal e os Estados Unidos. E depois andámos a estudar o passado e vimos que já houve leis dominicais no passado, certo? Lembram-se? E no passado, quantas é que houve? 5? Muito bem, alguém estava atento. E nós já vimos quantas das 5 em relação ao futuro? Quantas é que já vimos? Vamos recapitular. Nós vimos uma primeira, certo? Uma primeira lei dominical que será parar o mundo no dia do domingo. E vimos quais serão os argumentos, quais são os argumentos que estão a ser usados e que se servirão como principais argumentos para justificar esta lei. São eles moral e científico. E vimos que esta profecia se encontra em Apocalipse 13, 14. Depois vimos uma segunda lei, que seria trabalhar ao sábado. E está em Apocalipse 13, 16. E esta então significa receber o selo de Deus ou a marca da besta. Lembram-se? Sim? E também vimos que o argumento para esta será um argumento financeiro. Mas também já vimos o quê? Uma terceira. Qual é a terceira que nós vimos? Nós vimos então que uma terceira lei será de comprar ou vender. E encontra-se em Apocalipse 13, versículo 17, e que significa controle total. Ou seja, nesta altura o povo de Deus terá de se sustentar a ele próprio. Ora, ainda vai haver mais. Vamos estudar e vamos ver que realmente no futuro, assim como no passado, teremos 5 fases diferentes, ou 5 leis dominicais, se quiserem. Mas hoje vamos parar um bocadinho e ver o que é que, entretanto, vai estar a acontecer à Igreja, ao povo de Deus. Pode ser? Sim? Ok. Eu queria começar por o texto em Apocalipse 12, 17, que é um texto que se ouve muitas vezes nos púlpitos adventistas. E ele diz o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E isto aqui é muitas vezes denominada, portanto, esta mulher é, segundo a profecia, uma igreja e é denominada como uma igreja que é remanescente. Muito bem. E tem duas características desta igreja remanescente: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Ora, eu muitas vezes tento-me imaginar como é que foi a João estar lá na ilha de Patmos a assistir às visões que Deus estava a dar. O livro do Apocalipse é composto de 10 partes. Temos uma introdução, temos uma conclusão e no meio temos 8 visões. 8 visões diferentes que João assistiu. E a determinada altura, isto é mais para o final do livro, João já estava tão... acho que já estava a ver tantas coisas, já estava tão admirado com tudo o que estava a ver, que ele fez uma coisa estranha. Sabem o que é que ele fez? Ele prostrou-se diante do anjo que estava com ele e começou a adorar o anjo. E o que é que o anjo lhe disse? Não. Então, João, então, sou um servo do Deus Altíssimo como tu és. Mas um pouco mais à frente, mais uma vez, João estava tão... Aquilo estava a ser, se calhar, mais do que ele conseguia aguentar, estava tão maravilhado que ele fez novamente o mesmo, certo? E o que é que o anjo lhe disse outra vez? Não, João, não faças isso. Então nós, normalmente, costumamos usar estes dois textos, eu vou colocar estes dois textos, para definirmos o que é que quer dizer têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, o que é que isto quer dizer para a igreja remanescente. Então, no primeiro episódio, encontra-se em Apocalipse 19, 10, e diz: Então lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele disse: Não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E se formos agora comparar com o Apocalipse 22, temos exatamente a mesma cena. Prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e ele disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas.
e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus. Ou seja, por este texto nós concluímos que as duas características da Igreja remanescente é ter o quê? Guardarem os mandamentos de Deus e, de acordo com o que nós estamos a estudar nos eventos finais, isto tem lógica ou não? Quem é que está em causa? Não é a lei de Deus? E não é o selo do Deus vivo que faz parte integrante da lei de Deus? É. Mas depois diz o que é? Tem testemunho de Jesus, que, de acordo com o que João está a especificar, significa que tem profecia, tem o espírito de profecia, o dom profético. O espírito profético faz parte da igreja remanescente. E isto é interessante porque em Amós 3,7, todos conhecem este versículo, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o relato bíblico é consistente nisto, ou seja, sempre antes de uma grande intervenção de Deus na humanidade, ele usa os profetas para avisar ou não usa? Para dar detalhes importantes ou não usa? Sim. E nós estamos a aproximar-nos da maior intervenção da história de Deus nesta terra, não é? A segunda vinda de Cristo. É óbvio que Deus não ia enviar a Cristo, o Pai não ia enviar a Cristo a este mundo sem usar este método, ou seja, de avisar, de dar detalhes, de realmente reforçar, desculpem, essa profecia antiga. Aliás, Jó é muito claro que no tempo do fim haverá dom profético. O apóstolo Paulo também é muito claro, onde diz que o Espírito Santo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra e ministério para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, faz parte do povo de Deus ter profetas, ter o dom profético. E claro que estamos só a fazer aqui um pequenino resumo para fazer a introdução ao tema de hoje. E Paulo também é muito claro que o povo de Deus não tem nenhum dom em falta. E é por isso que João escreve em Apocalipse estas características do povo remanescente que tem um foco nos mandamentos de Deus, naquilo que o Senhor quer para a humanidade, mas também são uma manifestação do espírito de profecia. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que estes textos bíblicos dão suporte ao ministério profético de quem? Que muitas vezes nós dizemos, não é? Os livros do espírito de profecia, não é? É certo que o termo não está 100% bem aplicado, porque o espírito de profecia é toda a revelação profética, incluindo aquela que encontramos nos profetas bíblicos, mas nós usamos esse termo porque, digamos assim, é mais fácil se referir ao dom profético. Então, porquê que, e esta é a pergunta que vamos tentar responder hoje, está bem? Porquê que a Igreja Remanescente, as características dela é ter esta primeira característica parece-nos óbvia, não é? Guardar os mandamentos de Deus, mas ter o dom profético. Tem profecia, tem profeta, tem espírito profético. Bom, eu vou fazer uma pergunta simples, ok? Já repararam que eu gosto de fazer perguntas, certo? Quem é esta igreja? Que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito profético. Quem é, ou qual é, ou quem são? Tem alguma ideia? Muito bem, a igreja remanescente. Sabem que, desculpem, eu às vezes faço esta pergunta e muitas vezes recebo a resposta, somos nós. Mas não somos nós. Sabem porquê que não somos nós? Porque a descrição da igreja atual é aqui que se encontra em Apocalipse 3, não é que se encontra em Apocalipse 12. Qual é a descrição da igreja atual? É aquela que diz assim, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Estes somos nós. A igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia e a igreja remanescente dos eventos finais não é a mesma coisa. Então, pensem comigo e vamos tentar pensar juntos. E já agora... obrigado. E já agora, vejam a característica da igreja remanescente que vai pregar as 3 mensagens angélicas. Reparem bem no que diz. Diz o seguinte: da sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Parece-vos as mesmas pessoas... Desculpem, estou a andar para a frente. Parece-vos as mesmas pessoas que estão aqui, pobres, miseráveis, cegos e nus? Não parece, pois não? Ok. Então, se nós olharmos para o alinhamento profético, nós temos a igreja de Laodiceia no capítulo 3, certo? Que somos nós. Temos no capítulo 14, 6 a 12, a pregação final das 3 mensagens angélicas, que vai ser feita por aqueles que estão descritos do versículo 1 a 5, ou seja, a igreja remanescente, que nestes versículos tem um outro nome, é os 144.000. Vamos falar no sábado sobre eles. Mas alguma coisa tem de acontecer, então, vejam se concordam comigo, para a igreja de Laodiceia se tornar a igreja remanescente. Certo? Então, pelo alinhamento profético, nós temos o seguinte. Nós temos, capítulo 13, as armas do inimigo, certo? Os planos do inimigo. Capítulo 14, temos a tropa de elite de Deus e o que Deus vai fazer. Basicamente, temos aqui 13 e 14, os 2 exércitos. E o que é que acontece, então, logo antes, pelo alinhamento profético, antes de aparecer esta igreja remanescente que vai pregar as 3 mensagens angélicas? Aparece exatamente aquilo que nós temos estado a estudar, certo? O que é que temos estado a estudar? Temos estado a estudar Apocalipse 13, de 1 a 18, que fala do quê? Das leis dominicais. Então, será que o aparecimento da igreja remanescente está relacionado de alguma forma com os eventos finais e com as leis dominicais? Vamos estudar isso, é isso que nós vamos ver, ok? Então, diz o seguinte: introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Quem é que são estes? Somos nós. É a igreja de Laodiceia. Certo? Muito bem. No entanto, existe uma profecia lá no Velho Testamento que diz que isto não vai ser assim sempre. Vocês conhecem a profecia? Encontra-se em Amós, capítulo 9, versículo 9. É a profecia da sacudidura. Ok? Olha, vamos ler juntos. Eu vou ler rápido e depois vamos ler outra vez. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ok? Esta é a profecia da sacudidura na Bíblia. Mas o que é que diz? Primeiro, esta profecia acontecerá quando o homem quiser. O que é que vos parece? O que é que diz? Quando Deus ordenar, certo? Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que é que diz mais? E esta sacudidura vai ser onde? Vai ser no povo de Deus, que aqui é representado por Israel, mas o Israel espiritual do tempo final é aqueles que confiam no Senhor, que querem realmente guardar os mandamentos de Deus. E vão ser sacudidos onde? Nos Estados Unidos? Na Europa? Então, mais uma vez, nós vemos que quando estamos a falar de eventos finais, estamos a falar de acontecimentos que é? Globais. Certo? Então, o povo de Deus não vai ser sacudido num país, num continente, vai ser sacudido em todo o mundo. Assim como se sacode o grão no crivo. Mas agora tem aqui uma promessa incrível. O que é que está a dizer? Que vão ser sacudidos, mas nem um só grão vai cair fora. O que é que vai cair fora? O que é que vai saltar fora? A palha, o joio, certo? Isto é uma promessa extraordinária, não é? Muito bem. Então, a Bíblia está a dizer muito claramente, vai chegar a uma altura, o povo de Deus vai ser sacudido, mas quem salta fora são aqueles que não são 100%
fiéis ao Senhor. Acho que posso dizer assim. E aqueles que são 100% fiéis vão ficar onde? Vão ficar. Ok? Muito bem, então vamos tentar desenvolver. No Espírito de Profecia, desculpem dizer assim, mas é mais fácil para nós entendermos, diz o seguinte: haverá uma sacudidura da peneira. Quando? No devido tempo. E agora só um pequeno parênteses. Nós estamos a falar da sacudidura final, está bem? Porque já há sacudiduras e pode haver sacudiduras locais, está bem? Como já houve e poderá haver. Mas nós estamos a falar da final que vai englobar toda a terra simultaneamente, está bem? Haverá uma sacudidura na peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor do mundo está esfriando. E este é precisamente o tempo em que quê? O genuíno será mais forte. Isto está em paralelo com o que acabámos de ler em Amós 9:9, sim ou não? Sim, está perfeito. Então, será que podemos assumir que é nesta altura em que vai haver uma pressão para quem quer cumprir com a lei de Deus que vai acontecer isto? Vamos ver. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Vamos parar aqui, que este é um texto muito importante. Então, parece que o alinhamento que nós temos na Bíblia que está correto. Exatamente antes de termos a tropa da elite de Deus pronta para proclamar as 3 mensagens angélicas, nós temos a descrição de quê? Das leis dominicais. Então, durante o período das leis dominicais, alguma coisa vai acontecer à igreja. O que é que vai acontecer? Ela vai ser sacudida. Ok? Então, quando a lei de Deus for anulada. Mas tem aqui uma frase que eu acho que é muito importante, que diz que uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a quê? Lembram-se da profecia que nós estudámos de Apocalipse 16, que vi sair da boca espíritos semelhantes a quê? A rãs. Nós estudámos o que é que queria dizer a rãs, o que é que quer dizer, não se lembram? A comunicação social, ou seja, que os argumentos que vão convencer o mundo vão ser veiculados principalmente pela comunicação social. Então nós vemos o quê? Que mesmo dentro do povo de Deus, muitos vão acreditar. Isto é incrível, não é? Como é que o povo de Deus, que conhece a palavra do Senhor, que estuda as profecias, a maioria, ou uma grande parte, vai ser o quê? Enganada. E sabem porquê que eu estou aqui hoje? Porque eu não quero que nem eu, nem vocês, façam parte deste grupo. Vamos continuar. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitarem a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, a insultos, ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Então, é precisamente na altura em que após a primeira lei dominical, e já estamos a insistir na segunda lei dominical, e depois começa os eventos a se enrolarem, é precisamente nesta altura que o que é que vai acontecer ao povo de Deus? Vai ser sacudido. Muito bem. Então vemos que o alinhamento profético de Apocalipse se confirma, mas agora falta nós percebermos qual o motivo da sacudidura. Ok? Já sabemos a altura, falta saber o motivo, e o motivo eu acho que é muito importante. Vamos continuar. Diz o seguinte: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que se pode ser sacudida, sacudir-se-á. Deus não desculpará, e agora eu vou fazer perguntas, está bem? Quando acabar de ler isto.
Deus não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Lembram-se de nós termos estudado e comparado uns versículos de Apocalipse 13 com Deuteronômio 6. A diferença entre o I e o OU. Lembram-se ainda o que isso quer dizer? Pois é. É que para estarmos do lado de Deus, nós temos que ter os mandamentos onde? Nossa testa e na mão. Ou seja, temos que aceitar, e para além de aceitar, temos de agir. Certo? E o que é que diz este versículo? Não é esta citação? Não é exatamente o mesmo? Não há desculpa. Na altura dos eventos finais, quem não obedecer não só do palavra, ou seja, não só acreditar, mas também agir, automaticamente está ao lado do inimigo. Isto é muito interessante, porque é exatamente nesta altura em que haverá a sacudidura. Alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha. Eles cederão à tentação, os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não os aproveitaram, sob um pretexto ou outro, onde retirar-se de nós. Então vai haver uma divisão. Dentro do povo de Deus vai haver uma divisão, ou seja, o cumprimento da profecia de Amós 9 vai ser exatamente nesta altura. E eu queria agora ler um texto que para mim é um texto muito difícil de ler, ok? Porque só de pensar que isto pode ser uma realidade, mexe comigo. Diz assim: os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Não sei o que é que vocês acham de uma citação destas, mas é forte, não é? Isto só vem a reforçar aquilo que nós temos vindo a estudar ao longo desta semana. Que o tempo de preparação não é quando as coisas começarem a acontecer. O tempo de preparação é hoje. É hoje que eu me tenho que preparar. Porque, sabem, estas profecias vão todas se cumprir. Então eu queria chamar a atenção que nós já vimos que vai haver uma sacudidura, já vimos quando é que ela vai haver, durante este período dos eventos finais, e agora eu queria que prestassem muita atenção aos próximos textos, porque os próximos textos vão-nos dizer, ok, qual o motivo. Vocês lembram-se do exemplo que eu usei, quem esteve aqui, já não sei em que dia foi, é que eu usei um exemplo de um mapa de uma viagem. Lembram-se desse exemplo? Não. Conta outra vez? Da viagem que eu fiz à Europa até Paris? Sim? Então, nós fizemos uma viagem. Está aqui a minha mãe, ela lembra-se. Fizemos uma viagem até Paris, nos anos 80. Que não havia o quê? GPS, certo? Nós chegámos a Paris. Agora precisamos chegar a uma cidade específica de uma pessoa que estava à nossa espera. O mapa da Europa serve? Não serve. É muito bom para chegar do Porto ou aqui de Aveiro a Paris, mas não serve para encontrar não serve para encontrar uma rua específica, porque ele não tem as ruas específicas de Paris. Então nós precisamos do quê? Do mapa de Paris. E nós com o mapa de Paris chegamos lá. E porquê é que eu estou a relembrar esta história? Porque nós temos aqui o mapa da Europa, o mapa do mundo, ok? O mapa de Paris contraria o mapa da Europa. Substitui, ou seja, já não precisamos do mapa da Europa tendo o mapa de Paris. Mas é interessante que para os últimos metros eu precisei de informação mais pormenorizada, certo? Eu precisei de aumentar o zoom, certo? Nos eventos finais, isto é o mapa da Europa e o Espírito de Profecia é o mapa de Paris. Estão a perceber o que eu estou a dizer? O Espírito de Profecia não contraria nenhuma profecia da Bíblia. Nenhuma. Ela complementa com um ou outro detalhe.
E porquê que eu estou a dizer isso? Reparem bem. Nós vimos ou não pela Bíblia que vai existir leis dominicais no sábado? Vimos, não vimos? Nós estamos a ver em Apocalipse 13 que existem várias leis dominicais. Não terminamos o estudo, mas já vimos pelo menos 3, certo? Mas não sei se vocês repararam. Fizemos um estudo para ver quais os argumentos da primeira lei dominical. Não se lembram quais eram? Moral e científico. E esses argumentos estão na Bíblia? Não. Onde é que nós os vimos? No Espírito de Profecia. Agora, e eles contrariam o que está na Bíblia? Não. Mas é um detalhe importante para os eventos finais ou não é? É um detalhe importante. A Bíblia diz que as pessoas vão ser enganadas, mas não diz quais são os argumentos que vão ser usados. E nós o quê? Pegamos nos argumentos que estão a ser praticados, difundidos, lemos o Laudato Si, lembram-se? E depois vimos que no Grande Conflito diz exatamente a mesma coisa. Então, reparem, existe algo de importante que Deus deixou, que quis transmitir à sua igreja no tempo do fim, para que as pessoas não fossem enganadas no tempo do fim, sim ou não? Sim. Há um ou outro detalhe que é muito importante. E agora, tendo isto em mente, vamos ler o texto. Reparem bem. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, vamos parar aqui. Quais são estas falsas teorias? São os argumentos que nós estivemos a estudar, certo? Muito bem, agora vamos continuar. E esses leitores superficiais, ou seja, aqueles do povo de Deus que têm um conhecimento superficial da Bíblia, que têm um conhecimento superficial do Espírito de Profecia, que não conhecem as coisas em detalhe, certo? Não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Estão a perceber o que é que está a dizer este texto? Que dentro do povo de Deus, nós temos pessoas que têm o quê? Que são leitores superficiais. O que é isto? Têm um conhecimento geral da palavra de Deus, acreditam na palavra de Deus, mas não têm um conhecimento que é? Estou sozinho. Um conhecimento profundo, certo? Muito bem. Então, eles não estão, o que é? Ancorados. Agora faço-vos uma pergunta. Para estarmos ancorados, precisamos de quê? De uma âncora. É muito interessante. Porque reparem bem, qual é o papel dos escritos da mensageira do Senhor no tempo do fim? Reparem bem. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de serem varridos pelos muitos enganos de Satanás. O que é que acham deste texto? Sabem que Satanás tem argumentos incríveis. E nós vamos ver amanhã que os argumentos não são assim tão ilógicos que nós podemos pensar. Mas o que é certo é que Deus tem um plano para a sua igreja no tempo do fim. E esse plano é que a sua igreja não seja enganada. Mas para não sermos enganados, nós precisamos saber o que é. Qual é o engano? Se nós não sabemos, seremos enganados. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi mostrado que fora causado pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos... Pois é. Nos eventos finais, agora vamos tentar imaginar esta cena. As leis dominicais já são a ser postas, a serem implementadas. Os argumentos estão a convencer todo mundo. Isso vai criar uma pressão no povo de Deus, sim ou não? Pois é. A pressão vai ser tal que vai haver uma divisão na igreja. E sabem o que é que vai dividir a igreja? Eu vou ler mais um texto. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração de quem o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho,
opuser-se-ão e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Sabem o que é que vai causar a sacudidura? Aceitar ou rejeitar o espírito de profecia. Isso é o que vai dividir a igreja em dois. Isso é que vai fazer com que muitos abandonem o barco. A sacudidura será o resultado de aceitar ou não os pequenos detalhes que Deus deu para navegar o seu povo nos últimos metros. Agora quero fazer uma pergunta. Acham que isto já está a começar a acontecer ou não? Eu já estive em países em que isto é perfeitamente normal. E dentro do povo de Deus temos muitas pessoas que hoje já não aceitam a inspiração da mensageira do Senhor. Mas o que a profecia nos diz é que isto não vai melhorar. Vai piorar. Até um ponto que este assunto vai dividir a igreja. Então agora voltamos ao ponto de início. Reparem, porquê que Apocalipse diz que a igreja remanescente tem os mandamentos de Deus? É isto que está a ser posto em causa ou não é? Sim, e tem o Espírito de profecia. Pois é. Aqueles que vão fazer parte da igreja remanescente serão aqueles que vão continuar a aceitar o Espírito de profecia na sua totalidade. E é exatamente o que este texto nos está a dizer em Apocalipse 12:17. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Sabem o que é que este texto quer dizer quando se refere a testemunhos? Alguém sabe? Não? Sabem que é esse o termo que é usado pela escritora para os seus próprios escritos. Então o que é que o texto está a dizer? Que no tempo do fim, os adventistas que vão fazer o quê? Ser sacudidos e saltar fora. Vão passar a ser o quê? Vão se colocar sob o estandarte de Satanás. Primeiro abandonarão a sua fé no Espírito da profecia. Nos testemunhos do Espírito de Deus. É por isso que o último engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus, os escritos inspirados. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. E isto, então, provocará uma sacudidura. Sabem, irmãos, eu já fiz parte do grupo dos Adventistas do sétimo dia que não, eu não diria que não acreditava, mas que não dava valor ao Espírito de profecia. Okay? Fiz parte do grupo de irmãos que estão há dezenas de anos na igreja e simplesmente não davam nenhuma importância ao que estava escrito. É verdade que nós temos que distinguir o que são livros que foram escritos pela Sra. White e do que são compilações, ok? São coisas diferentes. E devemos primeiro ler os livros que ela escreveu. Eles são só 23. A Sra. White só escreveu 23 livros, ok? Mas, Ruben, existem mais de 100, não é? Certo, os outros são compilações dos escritos dela. E as compilações são uma bênção, mas têm o seu lugar. Tem o seu lugar porquê? Porque, vamos lá ver se eu explico qual é a diferença. Sabem qual é a diferença entre um livro e uma compilação, certo? E vou dar um exemplo prático. Ela tem várias cartas que escreveu a vários casais ou futuros casais que tinham problemas, ok? E essas cartas foram compiladas e foi feito um livro. Ou então ela tem várias cartas que escreveu a pessoas com problemas de saúde, certo?
E essas cartas foram compiladas e deu o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Ok? Ora, nós temos de ter a noção, quando estamos a ler o livro Conselhos de Regime Alimentar, que cada uma daquelas cartas foi escrita para uma pessoa com um problema de saúde diferente. Ok? A não ser que eu tenha todos os problemas de saúde, todas as pessoas que estão lá está, e eu vou aplicar tudo aquilo na minha vida. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Então é excelente material para estudar, mas é diferente de um livro que ela escreveu. Ok? Então nós temos de ter essa noção. No entanto, eu quero vos dizer que quando um cristão adventista decide estudar a palavra de Deus a sério, e quando um cristão adventista do sétimo dia lê livros como o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o Desejo das Nações, o Atos dos Apóstolos, o Grande Conflito, a Parábolas de Jesus, ou o Maior Discurso de Cristo. Irmãos, é impossível a nossa fé continuar igual. É impossível. Porque a palavra do Senhor e os escritos proféticos transformam a vida das pessoas. E é por isso que o texto que nós lemos é que os leitores superficiais vão ser enganados. Sabem o que quer dizer o contrário? Quer dizer que quê? Quem estuda, quem sabe o que vai acontecer, o que é que vai acontecer a essas pessoas? Vão perceber perfeitamente o que está a acontecer. Por isso nós temos um privilégio tão grande e por causa deste privilégio nós não temos desculpa para sermos enganados. Concordam comigo, sim ou não? Não temos nenhuma desculpa. Se nós não sabemos as coisas, é porque nós não queremos. Eu nunca sonhei sequer estar aqui, sou-vos sincero. Ou ser um pregador, nunca pensei, nunca sonhei nisto. Em 2012, eu não sabia absolutamente nada de Bíblia. Eu não conhecia as doutrinas da igreja. Eu não sabia explicar nenhuma doutrina. Hoje estou aqui, há 3 semanas eu estava no Brasil a pregar para mais de 2.000 pessoas. Porquê? O que é que aconteceu? O que é que mudou? Sabem o que é que mudou na minha vida? Em 2012, eu decidi abrir este livro e fazer dele a minha companhia. E quando nós fazemos isso, digo-vos, é inevitável. A nossa vida vai mudar radicalmente. Durante esta semana, se não servir para mais nada toda esta semana, que sirva para uma coisa, que tenhamos o desejo de saber mais. Tenhamos o desejo de estudar por nós próprios. E eu costumo dizer sempre, e eu falo profecias, mas eu quero que as pessoas que me ouçam não acreditem em mim. Não acreditem em nada do que eu estou a dizer. Mas que possam fazer o quê? Verificar por vós mesmos. Porque eu posso estar aqui e posso vos estar a enganar. E por isso nós temos que ser, e temos que voltar a ser o povo do livro. Deus deu-nos esse grande privilégio. Vamos avançar, estamos a aproximar-nos aqui no final da nossa mensagem. Esta profecia de Amós 9:9 vai se cumprir. E ela vai se cumprir quer eu esteja pronto, quer eu não esteja pronto. O texto diz claramente, quando Deus der ordem, quando chegar à altura certa, o tempo certo, a casa de Israel, o povo de Deus vai ser sacudido em todas as nações. Mas sem que caia na terra um só grão. A promessa de Deus é incrível. Se tu estiveres preparado, se estiveres do lado dele, podes ter a certeza absoluta que ficarás onde? Dentro do barco. Serás a árvore que vimos em Apocalipse 7, que mantém-se firme mesmo no meio da tempestade. Aqueles que confiam no Senhor serão protegidos e permanecerão em pé. Eu penso que já muitas vezes ouviram falar deste texto. A igreja talvez pareça estar prestes a cair, mas não cairá. Já ouviram falar deste texto? Muitas vezes não sabemos sobre o que é que este texto está a falar. Qual é o contexto deste texto?
ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora, quando? Na sacudidura. E este texto está-se a referir exatamente ao quê? A Amós 9:9. Quando a sua igreja será sacudida, será dividida a meio, a palha separada do trigo precioso. E este é um transe terrível. Não obstante, tem de acontecer. E após ele acontecer, então sim, o povo remanescente estará pronto para fazer a pregação final das 3 mensagens angélicas. No grande conflito diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Mas como eu estava a dizer, antes de ler esta citação, já me estava a adiantar, se nós começarmos a ver o alinhamento profético, se nós olharmos para a profecia, é exatamente isto que vai acontecer. Então nós temos hoje a igreja de Laodiceia? Temos. Mas quando entramos nos eventos que estão profetizados em Apocalipse 13, do versículo 11 a 17, então será a altura em que a sua igreja será sacudida. Será a altura em que a igreja remanescente de Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo, que em Apocalipse 14 são chamados dos 144.000, vão, com o alto clamor, pregar o Evangelho eterno a todos aqueles, a todo o mundo. Agora, aqueles que não conhecem a verdade, têm uma segunda oportunidade, sim ou não? Sim, têm. Mas isso também quer dizer que a igreja de Laodiceia não terá uma segunda oportunidade. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, quando é que é este tempo? Hoje. Terá de realizar em terrível crise, sob circunstâncias desanimadoras e proibitivas. Mas sabem que mais? Vai fazê-lo. Vai conseguir fazê-lo. Porquê? Porque o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, para o povo de Deus cheio do Espírito Santo, não há impossíveis. Não há impossíveis. Reparem, o zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para invalidar a lei. Então os fiéis vão ficar o quê? Mais fiéis. Toda a objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para quê? Para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor diante dos homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como o quê? A oposição e a perseguição. Quem estiver do lado do Senhor está mesmo do lado do Senhor. Ninguém vai conseguir disfarçar. Hoje podemos ser cristãos faz de conta. Podemos perfeitamente ser cristãos faz de conta. Até podemos ser anciões, anciãs, líderes e ser cristãos faz de conta. Mas nesta altura será impossível. E o último texto de hoje, estandarte após estandarte, era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos, aqueles lá do Apocalipse 12, 17. Mas reparem na promessa. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos com os que foram representados por Cristo, como tendo chegado na hora 11ª. Nesta altura, muitos que nunca ouviram a verdade vão reparar que aquilo que hoje nós falamos, afinal é verdade. E mesmo na altura mais terrível da altura deste planeta, mesmo na altura que tantos enganos estão a circular, muitas pessoas vão lá para a palavra de Deus e vão dizer o quê? Afinal, é mesmo verdade. Afinal, estamos a ser enganados. E todos aqueles que aceitarem o Senhor, mesmo nesta altura, a altura tão difícil, farão parte do povo de Deus no tempo do fim.
Mas este estudo que fizemos hoje traz-nos, o que é que vocês acham? Traz-nos mais peso e responsabilidade ou não? Percebem o que eu estou a dizer? Deus fez tudo. Eu gosto muito de um texto que diz o seguinte. Um texto da Serva do Senhor que diz o seguinte. Todas as hostes celestiais trabalham em conjunto para a salvação do homem. Do homem e da mulher, claro. O que é que isto quer dizer? Reparem, quer dizer que Deus o Pai, Cristo, Espírito Santo, todas as hostes celestiais trabalham em conjunto para a minha salvação. Ou seja, fazem tudo para eu me salvar. Cristo já fez tudo o que é suficiente para a minha salvação, sim ou não? Já. Isto quer dizer que a minha salvação não depende de Deus. Porque Ele já fez tudo e continua a fazer tudo. A minha salvação só depende de quem? De mim próprio. E eu sou o meu pior inimigo, não é Satanás. Eu sou o meu pior inimigo. Eu sou o único ser vivo em todo o universo que pode impedir a minha própria salvação. E quando eu digo, quando cito este texto diz que Deus faz tudo e Deus fez tudo, uma das coisas que Ele fez foi revelar ao homem tudo o que ele precisava de saber para não ser enganado no tempo do fim. É isso que nós temos vindo a estudar esta semana. Amanhã vamos ter um tema muito importante. Vamos falar sobre o aquecimento global e o último ano da história. Nós vamos ver que as coisas vão ficar ainda mais apertadas, digamos assim. Mas o que é certo é que a mensagem de todos os dias é sempre a mesma. As coisas estão a acontecer. O mundo está preparado. E a pergunta que eu faço todas as semanas e vou continuar a fazer, será que eu estou preparado? Que o Senhor nos abençoe. Amém.